Nunca numa campanha eleitoral se fez tanta pesquisa no Brasil. De 2 em 2 dias o Instituto sai com novos resultados. E cada resultado praticamente comprova o anterior. No máximo atualiza ou complementa. Mas e com relação à qualidade? Depois dos erros registrados nos resultados do primeiro turno no Rio Grande do Sul e na Bahia, até que ponto o eleitor pode confiar nos números que vêm sendo apresentados? Para conversar um pouco com a gente sobre esses e outros temas relacionados às pesquisas eleitorais, nós convidamos ao Palavra Aberta o pesquisador Ricardo Kekia, da Checom Pesquisas. Ricardo, obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Prazer. Eu queria começar por essa questão do Rio Grande do Sul e da Bahia, lá no primeiro turno. O que faz com que o Instituto de Pesquisas erre nos prognósticos que ele apresenta? Olha, a primeira questão que a gente tinha que analisar é levar em consideração que a pesquisa não é um ponto infalível. A pesquisa é um instrumento. A pesquisa é passível de erro. Tá? A grande vantagem... Senão não seria eleição, né? Exatamente. Você resolveria tudo justamente só com as pesquisas. Tá? Ela é por amostragem. Aparentemente, está existindo uma supervalorização desse instrumento. Ele é unicamente um instrumento, com uma série de limitações. E eu não quero nem ater as questões que a imprensa já divulga facilmente, que é a questão da margem de erro. Não é nem disso que eu estou falando. Sempre ocorrem erros. Quer dizer, se a gente pegar o histórico das eleições, ocorreram inúmeros erros nas eleições para o prefeito de São Paulo, para governador de São Paulo. Agora, historicamente, a quantidade de acertos tem sido significativamente maior do que a quantidade de erros existentes. Especificamente com relação à sua pergunta, por que ocorrem erros? Existe uma série de motivos que podem ocasionar. Desde um dimensionamento errado de uma amostra, desde um recrutamento inadequado de pesquisadores, tem uma série de fatores que precisariam ser analisados para a gente tentar identificar especificamente qual foi o motivo dos erros ocorridos. Esse argumento de que os baianos são naturalmente dissimulados funciona? Eles, não, peraí, eu não revelo muito bem o que eu quero, e terminou dando o que deu lá na Bahia. Eu acho que existem características regionais que são, de certa forma, muito específicas. Eu não tenho dados para dizer se essa particularidade, especificamente do eleitor baiano, é grande o suficiente para dar essa explicação. Aparentemente, eu tendo a crer que não seja. Funciona para a Bahia, mas não funciona para o Rio Grande do Sul. A explicação, né? Mas existem particularidades regionais que precisariam ser levadas em conta, sim. Tá? Ricardo, do ponto de vista dessas pesquisas que a gente vem acompanhando, o que você acha da qualidade delas? Eu estou falando tanto do ponto de vista da qualidade das amostras, quanto do processamento, da apresentação e análise de resultados. Porque é muita pesquisa. Convenhamos, e como eu disse aí na abertura, de 2 em 2 dias, ao longo de toda essa campanha, a gente teve pesquisas novas aparecendo. NT-Census, Ibope, Toledo e Associados e por aí vai. Eu acho, Paulo, que nós estamos vivendo um fenômeno que os Estados Unidos viveu há cerca de uns 10 anos. Eles faziam, inclusive, um trocadilho muito interessante com a palavra pulp, a pesquisa, pollution, quer dizer, é o excesso de pesquisa. O excesso de pesquisa que está todo mundo vivendo hoje. Quer dizer, como você disse na abertura, praticamente a cada 3 dias nós temos o resultado de uma nova pesquisa. E isso tudo é para atender tanto a necessidade de ocupar espaço de mídia, dos diversos veículos de comunicação. Novamente, acho que está havendo uma excessiva valorização do instrumento, tentando se atribuir uma importância à pesquisa a qual ela efetivamente não tem. Vou dar um exemplo, quer dizer, se você quiser abrir um negócio, vai fazer uma pesquisa para saber se o seu negócio vai dar certo. A pesquisa pode dizer que o negócio vai dar certo, mas isso não é uma garantia que o seu negócio efetivamente vai dar certo. Existe uma série enorme de outros fatores que podem não contribuir para o seu êxito. Da mesma forma que uma pesquisa eleitoral. Ela é aquele chavão batido, é a fotografia daquele momento, ele é um indicador confiável, mas ele tem uma série de limitações. Tem 2 exemplos que eu gosto de dar de limitações que são bastante interessantes. Por exemplo, quer dizer, uma coisa é você assistir um filme num DVD.
Outra coisa é você ir no cinema assistir o filme. Quer dizer, são duas sensações muito distantes, muito diferentes. O filme é o mesmo, né? E o filme é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, a mensagem é a mesma. Mas o impacto que isso causa na pessoa que está assistindo é completamente diferente. Ou assistir uma partida de futebol na televisão, ou você entrar no Maracanã lotado, ou no Morumbi lotado, e assistir um jogo de futebol. Quer dizer, o fenômeno das massas é um negócio muito forte, que tem a possibilidade de afetar o resultado de uma pesquisa política especificamente. Quer dizer, na hora que a pessoa está respondendo um questionário de uma pesquisa política, ela está fazendo basicamente com a razão, pensando e analisando. Na hora que o eleitor vai para a rua para votar, ele vê aquela multidão agitando bandeira. E diante da urna, a gente tem exemplos de pessoas que tiveram ataques cardíacos diante da urna. Tamanha a emoção que sentiram. Esse emocional é muito difícil de ser captado no preenchimento do questionário. De uma forma fria. De uma forma relaxada, descontraída. E racional, principalmente racional. Muito racional, não é emocional. Não é emocional. Agora, eu não conheço outra ferramenta que possa te dar esse tipo de informação. O que precisa ser cuidado é dar o devido valor à ferramenta. Não extrapolar de que achar que ela é uma verdade absoluta e imutável. Agora, a gente tem as pesquisas quantitativas, que é o caso dessas que apresentam, popularmente conhecida como corrida de cavalo, né? Sabe quem está na frente, quem está atrás, e as qualitativas, né? Que são as pesquisas em que a gente procura saber outras coisas, o pesquisador quer outras informações do pesquisado, até para poder redirecionar, ou no caso de uma empresa, suas estratégias de marketing, ou no caso de um candidato, suas estratégias de campanha. Você acha que está havendo, voltando ao teu próprio argumento, uma excessiva valorização das pesquisas na definição dessas estratégias de marketing eleitoral? A sensação que eu tenho, enquanto pesquisador, com 20 anos de vivência nesse mercado, quer dizer, está existindo uma quase que banalização do instrumento pesquisa. As pesquisas que são feitas para os partidos e para os próprios candidatos são distintas dessas pesquisas que a gente apresenta, simplesmente para atender a necessidade da mídia de colocar os números da corrida de cavalo, que nem você colocou. Não só as qualitativas fornecem muito mais insumos, mas as próprias pesquisas quantitativas, com um questionário muito bem elaborado, tentando entrar a fundo nas percepções, nos valores do eleitor, trazem muito mais elementos, só que, infelizmente, na mídia, na hora que você vai para uma televisão, você não tem esse espaço devido para poder aprofundar com a devida necessidade esses resultados que você está apurando. Agora, alguns analistas vão por outro caminho, dizem assim, é preciso surpreender o eleitor. Às vezes a pesquisa diz, vá por aqui. Mas aí ele, o marqueteiro, o especialista, o consultor da área de marketing eleitoral diz não. Vamos surpreender o eleitor propondo, quer dizer, apresentando como proposta isso e isso que ele não está nem esperando. E de repente ele pode se sensibilizar exatamente pelo inusitado. Então você tem uma utilização invertida do resultado da pesquisa. Não é curioso isso? É mais do que curioso, Paulo. Nem sempre o que o eleitor... Parece que foi o que aconteceu na época do Collor. Ninguém falava, as pesquisas não apontavam a necessidade de um caçador de marajás. Ele apresentou esse slogan, apresentou essa proposta e ganhou a eleição. Perfeito. Da mesma forma, ele também pediu para todo mundo sair com a cara pintada de branco, camiseta e fez de branco. Quer dizer, é o imponderável dentro das colocações. Agora, o que eu queria colocar é nem sempre aquilo que o eleitor coloca tem que ser interpretado ao pé da letra. Quer dizer, por isso é que a análise e a interpretação dos resultados de pesquisa é um negócio extremamente complexo. Exige conhecimento de antropologia, sociologia, psicologia, isso sem contar a parte de matemática e de estatística. E do conhecimento da realidade nacional e dos estados. E a vivência. Tá? Então, por isso... Realidade política. E novamente, a gente volta para aquela questão da banalização. Como é possível que seja feito um trabalho de campo, com às vezes 7.000 entrevistas, para o resultado ser apresentado 2 dias depois? Com certeza há uma influência negativa na qualificação desse resultado. Cada pressa, por causa exatamente. Eventualmente cada desqualificação desses profissionais envolvidos. Existe um atropelo do processo para se atender aos compromissos
acertados com quem está demandando, com quem está contratando, comprometendo provavelmente uma análise mais profunda, uma análise mais detalhada. Novamente eu insisto na questão, as pesquisas que são feitas para consumo interno dos partidos e dos candidatos não necessariamente são as mesmas das que são colocadas na mídia, porque as pesquisas tendem a entrar muito mais fundo na percepção do eleitor, para poder te dar os elementos. Ou seja, é muito mais do que perguntar quem você vai votar no primeiro turno, se tivesse um segundo turno e tal, avaliação de governo, pretensões. Quer dizer, não são essas 5, 6 questões básicas que formam um questionário de pesquisa. Só para concluir, que nosso tempo já está no finzinho, você concorda com a tese de que essa divulgação de pesquisas, com essa, de forma tão amildada quanto a gente está vendo durante toda essa campanha eleitoral do primeiro turno até agora, ela influencia o eleitor? Ele tende a votar no que está na frente? Paulo, essa é uma discussão que já existe há anos. Não existe ainda um consenso quanto à influência ou não. Tá? Já foram feitos inúmeros trabalhos, inúmeros estudos acadêmicos tentando comprovar, mensurar essa influência. Não existe consenso. Tá? Novamente, eu acho que é um processo de amadurecimento pelo qual a sociedade brasileira está passando. O fato de nós estarmos vivendo essa diversidade, essa quantidade enorme de pesquisas, eu acho que é uma etapa pela qual nós temos que passar. Vamos voltar a atribuir o peso devido à ferramenta pesquisa e acho que a coisa tende a voltar para a normalidade para as próximas eleições. É a quinta eleição direta para presidente que nós estamos analisando. Quer dizer, nós somos muito novos. 20 e poucos anos de democracia. Exato. Anos de democracia. Os próprios institutos de pesquisa também são relativamente novos. Então, faz parte desse processo de aprendizagem. Eu só queria deixar ressalvado que a quantidade de acertos tem sido muito maior do que os erros cometidos. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, Paulo. Você de casa, obrigado pela audiência. Continue ligado na TV Câmara, o canal da Cidadania. Até a próxima.